O nosso evangelho hoje é Lucas, capítulo 9, versículos de 18 a 22. Lucas, capítulo 9, versículos de 18 a 22. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus respondeu: e vós, quem dizeis, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contassem isto a alguém, e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar. Amados irmãos e irmãs, caminhamos aí a passos largos, né? Entramos hoje podemos dizer aí, na quarta noite, na quinta noite e quarto dia completamos, né? Resta-nos ainda mais 3 dias, porque nós vamos ainda até o dia 29 à noite. Começamos no domingo e vamos rezar, buscar até o dia 29, celebrando também Miguel, Gabriel e Rafael, pedindo aí a intercessão dos arcanjos. E hoje, neste dia, o Senhor vem e nos apresenta o profeta Ageu, falando da glória da segunda casa. Se vocês estão aí olhando a primeira, percebem que ela já está bem deteriorada. Ela agora parece só uma sombra. Mas eu quero dizer a vocês que a segunda será maior, muito melhor. E aí nós dizemos: se Deus já nos tem abençoado, quanto mais Ele pode realizar? Quanto mais Ele pode realizar? Há um hino que diz, né? Que fala justamente: o melhor de Deus virá. O melhor de Deus virá. Ele sempre está nos surpreendendo. Até mesmo para que a gente não acostume com pequenas, ou para nós talvez, grandes conquistas. Às vezes aqui e ali alguém diz: nossa padre, eu recebi uma bênção. Nossa padre, eu queria agradecer, Deus, recebi uma bênção. Pois olha, saiba que Deus tem muito mais. E aqui a gente lembra o que Paulo vai dizer: o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, Deus tem reservado para aqueles que o amam. É uma imensidão de graça, de bênçãos. E eu já disse aqui em outros momentos que, claro, tenho uma edição que gosto um pouco mais, não é nem por ser a mais correta, porque tem algumas pessoas: eu gosto de ler Jerusalém porque é a Bíblia mais correta, mas isso não, eu confesso para vocês que, sendo Bíblia, para mim é algo bom, né? Mas eu tenho um carinho muito grande para a minha leitura da Ave Maria. Gosto, né? Talvez porque o início, se bem que no início
A minha primeira Bíblia, não tinha muito dinheiro para comprar, era uma Bíblia que a gente ganhava na escola, sabe, umas biblinhas que eles distribuíam, uma de capinha cinza, só que aí para ficar com, eu ainda tenho ela guardada até hoje, eu ficava com vergonha de ser aquela, aí eu comprava um papel camurça preto e encapava ela, para levar para o grupo de oração, porque antigamente a gente não entrava na cabeça de ninguém assim, ir para um grupo de oração carismático sem Bíblia. Tanto é que lá tinha consórcio. Quem não tinha Bíblia, antes da leitura da Bíblia no dia do grupo de oração, você fala assim, vamos fazer um grupinho, fica de pé os que não têm Bíblia, vão se unir em grupo de 4, e aí dividia o valor da Bíblia em 4 partes, cada um dava um pouquinho, e aí já sorteava ali aquela Bíblia, e os 4 já ficavam certos que na próxima semana, de novo eles iriam se reunir, né? E também aquele que já vinha, dava ali a sua 4ª parte, e sorteava agora entre os 3, até que os 4 pudessem ter a Bíblia, para poder a gente realmente estar aí munido da palavra. E quando você toma então o texto e ver ali Paulo podendo afirmar isto, é importante. Mas apesar desta Bíblia que é a Ave Maria, quando fala tem uma Bíblia assim, aí tem o peregrino, tem isso e tal, dependendo da pregação, por exemplo, como agora estudando sobre a questão do matrimônio, e também segunda-feira eu vou falar na Rádio América e na TV Horizonte, no horário das 16 horas, já estou aqui fazendo o convite, né, para você participar, sobre os anjos, e aí eu vou ter que falar biblicamente. Então, alguns textos, eu leio nessa Bíblia, leio nessa, leio na outra, porque às vezes é uma palavrinha, às vezes uma vírgula. Por exemplo, eu sempre falo do tomai a sua cruz e me siga. Eu gosto de Lucas. Lucas é o único que acrescenta assim, cada dia. Olha que interessante. Cada dia, toma a sua cruz cada dia e caminha. Mas eu estou dizendo dessa variedade de Bíblias, para dizer, e estou sendo um pouco prolixo até, né? Para dizer que eu tenho uma edição que chama Edição de Promessas. É uma Bíblia de cunho protestante, mas o que eles fizeram? Eles grifaram todas as passagens que são bênçãos. Todas as passagens que são bênçãos. Então, quando você pega a Bíblia e você começa a fazer assim, você vai percebendo que quase toda página tem um grifado. Quase toda página da Bíblia tem uma bênção. Aí você vai lá no Novo Testamento, escuta Jesus dizendo o quê? Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, sem que tudo se cumpra. Ô gente, quanta bênção tem então, para se cumprir na vida daquele que crê. Quantas bênçãos. Então, somos chamados a crer nisto que aqui Ageu está falando. A glória da segunda casa será maior. Se Deus já te tem abençoado, meu irmão, minha irmã, saiba que muito mais Ele tem reservado para você. E o Evangelho? Aí eu gosto de separar isto. Uma coisa é saber quem é Deus, outra coisa é crer, é ter para com Ele um sentimento verdadeiro. O demônio diz isso, né? Eu sei quem tu és o Cristo. Cala a boca, calado, sai daqui, vai embora, porque não basta só saber, é preciso crer. Às vezes o meu intelecto, ele sabe muito de Deus, mas a minha vida revela um ateu.
porque eu não vivo segundo aquilo que eu sei. E ele diz: é preciso acontecer muita coisa, até que verdadeiramente as pessoas possam reconhecer. E aí, de novo, a gente lembra o último momento, né, lá da cruz. Quando Jesus, já morto, é transpassado e jorra do lado aberto sangue e água. O que aquele que o transpassa, assim pensamos, vai dizer? Está escrito lá na Bíblia: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Foi preciso que tudo aquilo acontecesse, para que alguém, depois de vê-lo morto, pudesse dizer: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Passar pelo que passou. Aí eu fico até pensando, eu não sei se vocês também se questionam às vezes algumas atitudes. Como é que ficou, né, o coração desse que falou isso, quando ficou sabendo da ressurreição? Porque ali era só o momento da morte. 3 dias depois, quando esse cara ficou sabendo, gente, ele ressuscitou. Eu não falei para vocês? Eu não falei para vocês que ele era o Filho de Deus? Só podia ser. E aí, meu irmão, minha irmã, talvez você seja um homem, uma mulher de muitos encontros, de muitas leituras, de muitos cursos, de muita teologia ou filosofia, de muita história. Mas você já teve um encontro com o Cristo de Deus, com o ungido de Deus? Porque, como eu disse, saber é uma coisa, crer é outra coisa. Como é que está isso? Porque quando a gente começa a crer nele, automaticamente a gente começa a mudar, automaticamente a gente começa a ter uma atitude diferente. A missa ganha um gosto diferente, a Bíblia ganha um gosto diferente. Eu começo a ser um esposo melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, uma filha melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um irmão melhor, um membro da igreja melhor. Eu diria que aí a gente para de ser casquinha de ovo, né? Porque hoje também a gente não pode esquecer, lembrando aí os 2 jovens, Cosme e Damião, que ficou muito comum na questão, né, da Umbanda e tudo. Aí o pessoal ficou meio assim com eles, coitadinhos, né? Eles acabaram saindo prejudicados. É igual Santa Bárbara, né? O povo de São Jorge, né? O povo fica meio assim com alguns, né? São Lázaro, né? São Lázaro também é outro. Mesmo a Nossa Senhora da Conceição, né? Ou seja, a Imaculada Conceição, né? Porque é Nossa Senhora. E aí, mais Cosme e Damião são santos católicos e morreram porque acreditavam em Deus, porque acreditavam neste que ressuscitou e colocaram suas vidas, né, à disposição de Deus, usavam a medicina para socorrer os irmãos e de forma gratuita até, porque não é porque eles eram médicos que atendiam gratuitamente que eles foram mortos. Eles foram mortos por causa da fé que eles tinham. E hoje, eu acho engraçado, por muito pouco as pessoas dizem: eu estou em crise de fé. Se você tivesse ameaçado de morte, se você fazendo bem tivesse ido parar numa prisão, né? Hoje mesmo a gente conversava sobre isto, né? Porque sempre tem uma pessoa nova no grupo
que vai ao presídio pela primeira vez. E hoje foi o dia da gente ir ao presídio, então a gente saiu de lá conversando, né? Como é que fica a vida dessas meninas que estão aqui? Como é que é isso? E outras tantas coisas, né? Que a gente vai vendo aí. E até mesmo umas mortes sem sentido. Uma coisa que você consegue, né? Porque tem algumas pessoas que morrem de uma forma muito violenta, perversa às vezes. E até ontem, quando eu voltava, estava indo de carro com o Geraldo, a gente falava em função de um acontecimento de morte. Eu falei para ele assim: Geraldo, eu fico pensando nessas pessoas que são assassinadas violentamente, como é que foi o primeiro golpe? Porque será que foi forte? Porque você já se imaginou sendo assassinado? Você consegue imaginar isso? Então, porque esses santos, eles sofreram antes de morrer. Eu fico pensando naquele jovenzinho mexicano. Gente, o menino, né? Arrancaram a sola do pé dele e fizeram ele andar até onde ele foi assassinado. Você já imaginou isso? E o menininho gritando o quê? Viva Cristo Rei! Viva Cristo Rei! Né? E quando ele ganhou o tiro lá, ele fez um sinalzinho da cruz no chão e falou assim: eu estou voltando para casa. Olha bem. E hoje, uma casquinha de unha, eu estou em crise de fé, estou largando a igreja, estou deixando isso, deixando aquilo, estou desacreditado da família. Meu marido não podia ter feito isso, minha esposa não podia ter feito isso, meu filho não podia ter feito isso. Eu estou desacreditado na família, eu estou desacreditado nisso. E se nós passássemos o que os santos passaram? E se nós passássemos o que os santos passaram? E às vezes não é nem só assim de sofrimento, até de determinação, né? Eu estou preparando a peregrinação do ano que vem. E aí eu pensei, conversei com o agente de viagem, eu tinha vontade que a gente pudesse ir lá no monte aonde São Bento ficou 3 anos. Você podia olhar, porque é caminho, quem sabe a gente fosse. Aí ele escreveu para mim assim: Padre Gilson, a subida é muito violenta e subir de ônibus é impossível. Então, eu nunca fui, então aceitei. Mas eu fiquei pensando: gente, e como é que esse bendito desse santo subiu nesse lugar? Você imagina? O cara, agora, até que subir é o de mesmo, mas como é que fica lá em cima 3 anos? Olha onde que está São Bento, olha quantos anos está lá atrás. E esse homem subiu e foi parar lá. Quando você vai, e aí isso também, agora lá é possível porque tem um bondinho, te convidar para ir no Monte das Tentações. Porque geralmente a gente vai, né, poucas excursões vão lá, a gente vê o Monte das Tentações. É lá, ó, aquela montanha é onde Jesus ficou. Mas quando você vai lá, que você vê os buracos na pedra assim, você fala assim: gente, hoje o trem já é ruim, imagina no tempo de Jesus, o que era? Porque nem o povoado lá embaixo tinha. Agora, o que faz isso? É a fé, não é o masoquismo. Ninguém fez isso para dizer que delícia sofrer, como aconteceu, né, com Lourenço, o diácono. Colocaram ele numa grelha, de repente o cara fala assim: vira, porque esse lado já está queimado. Olha,
o famoso São Geraldo, né? Aqui se vive o que Deus quer, do jeito que Deus quer e enquanto Deus quiser. Olha a determinação desse povo. É fé. É fé. Então hoje, meu irmão, minha irmã, você quer sua Canaã? Vamos caminhar. Vamos guerrilhar. É luta, é combate. Você quer uma família santa? Vamos lá. Você quer ter saúde? E aí a gente lê, por exemplo, agora nós estamos aí rezando para o Padre Gleison, né? O pessoal aqui do bairro que eu conheci estando aqui, o homem teve um AVC. Imagina, graças a Deus, agora está fora de perigo, está se recuperando e tudo, embora alguns tenham falado, está mal, agora não está mal, mas teve, né? Teve uns diazinhos aí que ele passou, porque você sabe, todo AVC tem um períodozinho que ele pode repetir. Então, fica aí meio de coisa, né? E dependendo da sequela, assim, da intensidade do AVC, né? Mas no caso dele, graças ao bom Deus, ele já está fora do quadro, vamos dizer, de perigo. Mas manter uma saúde não é fácil também, não. Manter uma família, o trabalho, né? Não é fácil. A vida espiritual também não é. Mas se nós estamos com Deus, se nós estamos unidos a Ele, tem uma música da comunidade Shalom que diz, né? Com tua mão, ó meu Senhor, segura a minha. Porque se o Senhor me segurar, eu vou correr, mas eu posso até voar. Até voar. E eu, quando vi o clipe dessa música, uma vez, o menininho pegou, o pai pega assim, sabe aquela coisa assim, de você pegar a criança e rodar assim, que a criança delira, né? Quando você pega assim, roda a criança assim, que coisa. Tenta imaginar, meu irmão, minha irmã, Deus te segurando pela mão para você poder até voar. Olha que bênção. Confia nele e edifica tua casa. No meio de toda aridez, Deus é chuva, Deus é restauração, Deus é bênção, Deus é primavera espiritual. Nós somos convidados a essa parresia, que é esse exultar na presença de alguém que toma conta da gente. Fiquemos de pé e vamos rezar cantando. Se de ti construirei a minha casa, reza cantando. Colocarei minha esperança, somente em ti construirei a minha casa, somente em ti colocarei minha esperança, pois só em ti minha alma achou descanso, só em ti eu pude respirar, pois só em ti minha alma achou descanso, só em ti eu pude
Podemos nos assentar, vamos entoar o canto para a apresentação das oferendas.